Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Começa agora a série especial Eu Vejo Flores em Você, Mulheres com Deficiência. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, com o terceiro episódio de mais uma série da Rádio Band News FM Belo Horizonte e Mulheres Elétricas. Eu Vejo Flores em Você, Mulheres com Deficiência. Em 1992, a ONU determinou que o dia 3 de dezembro seria comemorado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. O objetivo principal era conscientizar a população a respeito da importância de assegurar uma melhor qualidade de vida a todos os deficientes ao redor do planeta. Então, neste mês de dezembro, vamos comemorar essa data e dar voz às mulheres com diversos tipos de deficiência, contar sobre suas histórias, suas vidas, conquistas, sonhos e anseios. Elas são mulheres de beleza única, cada uma do seu jeito, como as flores de um jardim, que carregam em si uma história de força e muita garra. Mulheres que precisam ser vistas, ouvidas e apreciadas. Quer saber mais sobre essas histórias dessas mulheres? Então nos acompanhem aqui pelas redes sociais, às quintas-feiras, ao vivo, a partir das 11h30, e aos domingos na Rádio Band News FM Belo Horizonte, 89,5, às 16 horas. Dando as boas-vindas aqui à melhor dupla que eu tenho de apoio, que é a Bruna Barbosa e Felipe Rhodes, e também a nossa convidada de hoje, que é a Mariana Rosa. Inclusive, o nome Mariana Rosa foi o que me inspirou a questão da série, porque tem outra entrevistada que também tem Rosa no nome. Ela é jornalista, mãe da Alice, educadora e ativista. E ela veio contar sobre a sua história como uma mulher com deficiência e mãe da Alice, que também é uma criança com deficiência. Bem-vinda, Mariana. É um super prazer receber você aqui, viu? Obrigada, Carol. O prazer é todo meu. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui hoje. Ô, Mari, você é de Belo Horizonte, certo? Sou mineira. E eu vejo que você é extremamente ativa nas redes e você conversa com o Brasil inteiro, né, com essas mulheres com deficiência, e você é extremamente engajada. Primeiro, parabéns por esse trabalho que você faz, né, por essa conexão de mulheres que você faz. Eu acho que isso faz toda a diferença e a gente sabe o esforço que isso exige, né, porque eu também faço esse esforço de conectar, de poder dar voz e ouvir, né, as dores de tantas mulheres. Mas hoje o dia é todo seu. Então, a gente vai falar sobre você, sobre a sua história, sobre a sua experiência, né? E eu queria que você começasse, então, com a história da Mariana. Como que foi, Mari? Eu queria que você explicasse aqui para os ouvintes, para quem está nos assistindo, como que é a sua relação com a deficiência na sua vida? Para a gente até contar um pouco da sua história e depois da história da sua filha. Perfeito. Interessante, Carol, você trazer essa coisa de conversar, antes de responder diretamente a sua pergunta, falar de conversar com várias partes, né, do Brasil, e inclusive fora do Brasil, porque acho importante a gente lembrar que ninguém é do mundo sem antes ser de algum lugar, né? Então, a gente eu sou, né, você também mora aqui em Belo Horizonte, mas o primeiro lugar que a gente habita é o nosso corpo, né? É ele que faz com que a gente esteja no mundo. Então, a gente poder estar em paz com o próprio corpo, habitar esse corpo com tranquilidade, com compaixão, eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir alçar outros espaços, né? Outros lugares, outras perspectivas, enfim, ir mais longe com o que a gente imagina que precisa alcançar. Mas falando explicitamente sobre a minha relação com a minha deficiência é bastante recente. Eu adquiri a baixa visão há pouco mais de um ano. Na verdade, 10 anos atrás, eu tive um descolamento de retina nos dois olhos, no olho direito e no olho esquerdo. No olho direito, 10 anos atrás, eu já tive uma perda total da visão. E no olho esquerdo, eu fiquei com uma perda parcial, que se agravou há um ano atrás, quando, enfim, então, veio o laudo de baixa visão. Significa que eu tenho 40% mais ou menos da visão do olho esquerdo. E não é uma coisa que é estável, eu posso ter uma perda progressiva e chegar à perda total, né? Tenho um processo de degeneração da retina, tem uma catarata que se instalou agora, enfim. Mas, ô Mari, você tem algum motivo
específico por você ter tido esse descolamento da sua retina? Porque eu já vi casos que assim, a pessoa às vezes leva uma pancada muito forte, atletas às vezes sofrem isso. Eu sou míope com bastante miopia. Os míopes têm uma tendência a terem não é um descolamento de retina, mas é uma parte da funda do olho que pode ser descolada e isso pode causar perda da visão. Eu tive que fazer uma cirurgia esse ano, inclusive, para tipo, soldar, né? Vou usar essa palavra só para poder entender, para fechar, costurar essa parte. Então, no seu caso, o que foi especificamente? Foi exatamente isso. Eu também sou muito míope, então o formato do meu olho é um olho mais ovalado, que leva a uma tração na retina. E eu não tive nenhum impacto, o meu foi espontâneo. De uma hora para outra, rolou. E como eu não tinha conhecimento dos sintomas do descolamento, que hoje eu sei que são aqueles flashes, a gente fica vendo uns flashes de luz, umas mosquinhas volantes, assim, já né? vi, já tive isso. Aí eu não sabia, então eu achei que eu estava só cansada. Nossa, minha vista está cansada, eu estou cansada. E aí eu levei uns 3 dias para ir ao médico. Eu só fui ao médico no dia que, por ignorância, né? Você vê, no dia em que eu acordei e falei para o meu marido, nossa, eu acho que eu engordei, porque eu estou vendo a minha bochecha. Porque já era uma mancha preta, assim, subindo no meu olho. Na verdade, eu estava perdendo a visão, né? Então, aí eu fui para o oftalmologista e dali eu já entrei em cirurgia e foram 3 cirurgias seguidas. Enfim, aí foi a condição que me ocorreu 10 anos atrás e agora, 1 ano atrás, eu faço um acompanhamento, né? 1 ano atrás, o mesmo processo no olho esquerdo, mas como eu vim acompanhando, eu consegui conter mais rapidamente, enfim, e ficar com uma visão residual. Mas eu acho que é importante dizer, Carol, que o laudo da baixa visão eu tive 1 ano atrás, mas eu me tornei uma mulher com deficiência há uns 6 meses, mais ou menos. Porque existe uma diferença entre você receber um diagnóstico e você, no meu caso, né, um diagnóstico de baixa visão, e você entender que essa condição do seu corpo te insere num conjunto de mulheres, no meu caso, de pessoas, né? Que vivem situações próximas à sua e que isso resulta, em alguns momentos, em desvantagens e desigualdades. Isso é se tornar uma mulher com deficiência, é entender que o fato de eu ter baixa visão por si só não diz muita coisa. Mas se isso, em relação a um ambiente que não considera que pessoas com baixa visão ou pessoas cegas têm o mesmo direito de estar no mundo, e por isso não garantem as condições para isso, a gente tem menos oportunidade de participação. Então, isso faz com que a deficiência seja um marcador social, né? Quem faz parte de quem eu sou, compõe a minha identidade, mas vira também uma bandeira, né? Eu preciso lutar para ter os mesmos direitos que as outras pessoas. E no meu caso, eu estou falando de uma deficiência que é considerada leve, né? Primeiro porque ela é imperceptível, então você olha para mim. Eu ia comentar justamente isso. Quem não sabe, né? Quem não sabe não vai nunca entender que você tem uma deficiência, que você é uma mulher com deficiência. Porque as pessoas associam a deficiência com algo físico, que você pode ver, ou a falta de um membro, ou a questão da dificuldade da mobilidade. Agora, realmente, para você ainda é mais. Você ainda tem que se posicionar ainda mais e falar ainda mais e saber a importância de que a falta da visão é uma. Imagina, depois eu quero até que você entre um pouco no seu dia a dia, na sua rotina, o que mudou, né? Para as pessoas entenderem como que é realmente uma questão de conviver com essa deficiência, como que muda o seu ambiente, né? A sua rotina, as coisas que você faz. Você teve que se adaptar, né? Nesses últimos 6 meses aí, adaptar a sua nova realidade. Sim, certo? E eu acho importante a gente pensar que, embora não seja algo visível, né, e faz com que eu tenha uma coisa que até o movimento negro chama de passabilidade, né? Ou seja, eu passo como alguém que não tem deficiência, e isso faz com que eu sofra menos preconceito e discriminação do que outras pessoas. Então, eu acho que é importante eu ter consciência disso, né? Ter consciência de que eu talvez tenha
uma condição de menos preconceito do que outras companheiras, outras mulheres com deficiência, mas, ao mesmo tempo, me posicionar com responsabilidade. É importante que as pessoas também compreendam que a deficiência também tem o meu rosto, também tem o meu corpo, também tem a minha voz, também tem o meu jeito, né? Não existe só um jeito de ser uma pessoa com deficiência. A deficiência é uma diversidade imensa, assim como é a negritude, a branquitude, né? Assim como são tantas o ser humano como um todo, né? Exatamente. A humanidade, A gente fala deficiência, já imagina uma pessoa cadeirante. Nossa, tem deficiências que a gente nem imagina, né? Uhum. Então, é importante a gente saber isso, assim. E aí, pensando em o que muda no dia a dia. Em tese, né? Essas mudanças não deveriam ser tão drásticas, porque se a gente vivesse numa sociedade justa e que entende que a deficiência não é um laudo, né? Eu vi que a Vitória, que já passou por aqui, falou isso. A deficiência não é um laudo que a gente recebe, ela se dá no encontro entre um corpo que tem uma característica e a sociedade que não dá conta de abraçar essa diversidade, essas diferenças que nos compõem. Então, entre esse corpo e a sociedade com suas barreiras, se dá a deficiência. Eu não tenho a deficiência em mim, né? E é importante de fazer esse deslocamento, porque isso faz com que esse tema seja mais responsabilidade da sociedade, das pessoas que não têm deficiência, que estão produzindo barreiras que me impedem de acessar e de participar do mundo, do que meu, né? Quem está fazendo a deficiência acontecer não sou eu. Mas dito só para isso... fazer uma observação do que você acabou de falar, eu conversei muito com uma pessoa que faz parte de um grupo aqui de Belo Horizonte, que se chama Mano Down. Sim. O Léo, uma vez, você deve conhecê-lo. Um dia ele falou comigo, falou, Carol, a inclusão, na verdade, é o contrário. A inclusão é daquelas pessoas que não convivem com a deficiência. Na verdade, assim, o que ele está querendo dizer é essas pessoas têm que sair das suas bolhas e entrarem, porque o mundo é esse. Então, eles estão excluídos, não, eles estão se excluindo, vamos dizer assim, tá? Talvez o medo, a gente vai até entrar nesse assunto também, se é o medo do desconhecido, o medo da questão de como que eu vou lidar com uma pessoa com deficiência, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, quais são as boas práticas, o que é correto, o que não é. Eu tô fazendo aqui um brainstorming de tudo que eu acho que pode passar na cabeça de uma pessoa. E aí, o que acontece? O desconhecido, aquilo que ela não tem costume, o ser humano se afasta, olha de longe e olha com olhos de julgamento. Ou até mesmo de pena, que eu não sei o que é pior, né? Então, talvez pela falta do conhecimento, a falta do convívio. Então, essa questão de falar assim, gente, as pessoas sem deficiência precisam ser incluídas no mundo das pessoas com deficiência. É o trabalho ao contrário. Eu não sei se você concorda com isso. Quando ele me falou, fez sentido, porque eu acho que quem se exclui são aqueles que não têm. Uhum. Eu acho importante a gente pensar numa perspectiva histórica, né? E também considerar o seguinte, ninguém nasce discriminando. Né? Não nasce um bebê, uma criança de 1 ano, que olha para uma criança com deficiência, ou negra, ou qualquer coisa, e diga, essa pessoa é menos do que eu. A gente aprende isso, né? A gente aprende a discriminar, a gente aprende a ter preconceito. Então, existe uma cultura que está preparada para nos ensinar isso. A gente é socializado para ser assim como a gente é socializado para ser machista, por exemplo, né? Uhum. Então, faz parte da nossa cultura. A nossa cultura está envenenada de preconceitos. E isso vem de muitos anos, sabe, Carol? Sim, com certeza. Um histórico, né? Muito rapidamente. Na Idade Antiga, as pessoas com deficiência não tinham direito à vida, elas eram levadas ao sacrifício, à morte. Então, nascia uma pessoa com deficiência, se lançava no mar, num abismo, não podia viver. Eram épocas de guerra, então, por uma questão de sobrevivência, vamos nos livrar, porque ele não vai ter chance de guerrear aqui, né? Na Idade Média, que foi um período muito duradouro, as pessoas com deficiência, havia uma visão mística, elas eram consideradas um castigo de Deus. Né? Fruto da ira divina. Então, Deus te castigou, que é algo que a gente ouve até hoje. Eu já ouvi em relação à minha filha, já ouvi comigo. O que você fez que Deus está te tirando a visão? Né? É um castigo. Ou o que você fez para ter uma filha desse jeito? Né? Então,
muita gente acredita nessa visão mística, como se a deficiência fosse uma coisa sobrenatural, né? Depois vem o Renascimento e a gente percebe que começam as primeiras experiências de amparo, mas ainda mantendo essas pessoas longe da sociedade, assim, à margem, né? Aí vem as guerras, né? No início do século XX, as guerras norte-americanas, os soldados começam a voltar mutilados da guerra. Sim. Sem perna, sem braço, né? Com transtornos mentais. Vai fazer o quê com um contingente tão grande de pessoas com deficiência? Vai lançar todo mundo no abismo, no mar? Não tem como. Então, essa época é o boom das ciências de reabilitação. Então, como é que eu ofereço fisioterapia, próteses, né? E é interessante a gente pensar que nessa época as próteses, né, a perna, o braço, mecânicos, eles eram feitos para se parecer muito com o braço, a perna humanos. Então, eles tinham um aspecto que imitava o nosso, mas eles eram muito pouco funcionais, eles eram pesados, então as pessoas tinham dificuldade de se adaptar. Por que eles eram assim? Porque era uma tentativa de fazer aquela pessoa parecer como uma pessoa considerada normal. Parecer que ela tinha os dois braços, parecer que ela tinha as duas pernas. E hoje isso também já avançou. A gente vê próteses, por exemplo, da Paola Antonini, né? Sim, que são coloridas, né? Tem brilho. Né? Não é isso mais, né? São funcionais, podem entrar na água, podem correr na areia. Então, é um outro momento. Então, lá, nessa época, teve esse boom da reabilitação e aí tinha uma visão muito médica. Então, era como se esse corpo que adquiria uma deficiência fosse um corpo desviante. Existe o normal e existe esse corpo defeituoso, que a gente tem que consertar para ele parecer o máximo possível com o que a gente considera normal. Esse é o modelo médico. Até chegar hoje no que a gente entende da deficiência, que a gente já falou, que é essa coisa de entender a deficiência num contexto social. Então, existem inúmeras maneiras da gente ser e estar no mundo. A vida é viável de muitas maneiras, maneiras que a gente nem imagina. E, para isso, para a gente poder acessar essa potência que é a vida e as suas diversas manifestações, a gente precisa ter uma sociedade que garanta o acesso, a participação e a permanência de todas as pessoas, porque senão não é só eu que tenho deficiência que vou ter o meu direito negado, não. É você, todas as pessoas que vão ter o seu repertório de mundo muito apequenado, porque não vão estar convivendo com tudo que é possível, com todas as possibilidades, né? E aí, falando o que você trouxe, eu acho importante a gente pensar isso. Por que tem o estranhamento, o medo, né, e tal? Porque a gente fica muito acomodado com o que se parece com a gente. O que se parece com a gente conforta, né? A gente consegue ter previsibilidade. Então, eu já sei como essa pessoa se comporta. Eu já sei o que esperar dela. Ela se comunica como eu, ela faz como eu, ela anda como eu. Então, é previsível, é controlado, é confortável. Isso é seguro, né? Vamos dizer assim, você não vai errar naquilo ali. Eu acho que tem muito disso, né? Agora, se tem a diferença, vai ter aprendizado. O aprendizado só acontece na diferença, porque o que é parecido é repetição, eu vou repetir. Agora, se tem a diferença, eu vou aprender. É algo que eu não sei. E aí isso me desconforta, me desloca. Eu não sei, eu nunca vi, eu não faço ideia, eu não sei como me referir a ela, eu não sei se eu devo oferecer ajuda, se eu não devo, se eu seguro nela, se eu não seguro. Daí a importância da convivência, né? Para que isso seja naturalizado. Daí a importância da gente viver todo mundo junto, se estranhando, né? Isso, dialogando. Pergunta, né, gente? Se você não sabe que você deve ou não ajudar, pergunta. Eu devo, eu posso, você gostaria que eu, né? Eu acho que assim, é o falar mesmo, é o botar na mesa, né, Mari? É o que a gente está fazendo aqui hoje. É trazer para a mesa e falar assim, gente, somos todos humanos, cada um, igual eu falei, cada um com a sua beleza, com a sua realidade, com a sua luta, com a sua... Mas a gente está aqui para a gente poder fazer essa troca, é uma troca mesmo. E eu quero entender mais, como eu acho que outras pessoas gostariam de entender mais, e eu acho que as pessoas gostariam de falar mais, né? E ter esse compartilhamento, eu acho super importante. Eu também acho. E nesse sentido, eu acho que a gente não precisa ter medo de errar.
É claro que a gente não vai sair se descomprometendo de pensar e fazer da melhor maneira possível, mas só não erra quem não está na arena, né? Só não erra quem não convive, quem não tenta. Então, se eventualmente você usar uma nomenclatura errada ou se referir de uma maneira errada, mas tiver uma intenção que é de aproximação, que é de diálogo, que é de encontro, que é de aprendizado, tudo bem, né? Eu acho que tudo bem. Então, também a gente paralisa, né? Eu acho que é importante a gente se dispor ao encontro e entender que vai ter estranhamento, vai ter erro, e isso é parte do processo, né? Parte do processo, exatamente. A gente vai fazer um intervalo, mas eu queria só fazer uma observação antes do intervalo, quando você estava falando sobre esse timeline aí da história, né? Teve eu sou muito chegada naquela série The Crown, tá? Que é sobre a rainha, sobre a realeza, né? A monarquia e tudo mais. E há um episódio, inclusive, que fala sobre como que a família real tinha um histórico de pessoas com deficiências, não só mentais, mas físicas também, e que no meio da vida, a irmã da rainha, que ela chama de Margot, né? Descobriu que ela tinha familiares diretos, tias diretas, primas diretas, num hospício, né, numa instituição, e que ninguém nunca soube dessas pessoas. Então, você contando isso, me remeteu... Você vê, uma família que é a família da realeza, da monarquia inglesa, não podia, né, falar ou até mesmo expor as fraquezas, entre aspas, tá? Para quem está na rádio, está me ouvindo, eu estou fazendo entre aspas a fraqueza, porque como se fosse uma ineficiência, né? Como se a deficiência fosse uma ineficiência, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem que enxergar, para o próximo bloco, a gente vai falar sobre isso, que é enxergar a deficiência como oportunidades. Porque eu vi essa palavra em muitas das entrevistas que eu fiz, e isso, para mim, me bateu meu coração mais forte, me deu arrepio, porque eu achei sensacional, e é isso que a gente tem que hoje pautar nisso, tá? A gente volta já, gente, daqui a pouquinho. Mulheres Elétricas. Você está ouvindo a série especial Eu Vejo Flores em Você, Mulheres com Deficiência. Estamos de volta, então, com o terceiro episódio da série Eu Vejo Flores em Você, Mulheres com Deficiência. E minha convidada de hoje é a Mariana Rosa, que é uma mulher com deficiência e também uma mãe de uma criança com deficiência, da Alice, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Mas a gente vai entrar nesse assunto, Mari, falando sobre essa questão das oportunidades. Praticamente todas as mulheres que eu já entrevistei, e já foram já foram 6 mulheres nessa série, você é a 7ª e vou entrevistar a 8ª na semana que vem, falaram sobre oportunidade. O que eu enxerguei na deficiência? Oportunidades de me levar para um mundo e para uma visão e para ações que talvez eu não chegaria se não fosse a questão da minha história com a deficiência. Como que você, Mariana, enxerga a questão, a sua participação, né, nesse mundo da deficiência? Eu não gosto não quero falar do mundo da deficiência, porque é o mesmo mundo, mas você está num nicho hoje que você conversa com essas pessoas diretamente, você é ativista, né, da questão da deficiência. Como que você, Mariana, enxerga a deficiência como uma oportunidade? Eu acho que tem 2 aspectos, pelo menos, para a gente pensar a respeito das oportunidades. O primeiro é que só tem oportunidade quem está no mundo, né? Então, se a gente pensar que enquanto a gente tiver essa ideia de que as pessoas com deficiência precisam estar isoladas, em lugares muito especializados, muito específicos, em ambientes separados do ambiente que é comum, nós não vamos ter oportunidade, né? Nós vamos, ao contrário, nós vamos ter um cerceamento, né, da nossa oportunidade. A gente não vai conseguir acessá-las. Então, isso é uma coisa. Isso numa perspectiva coletiva, né? Falando numa perspectiva coletiva. Pessoalmente, a oportunidade se deu no sentido de ampliação de repertório de mundo, né? Porque, veja só, Carol, eu nunca tinha convivido com alguém com deficiência. Nunca.
Nunca estudei com ninguém com deficiência, nunca trabalhei com ninguém, assim, uma ou outra pessoa, mas não eram do meu convívio. Nunca tive um professor com deficiência, nunca me relacionei afetivamente com alguém com deficiência. Então, a deficiência não fazia parte daquilo que eu entendia como uma possibilidade de estar no mundo. Ela estava longe de mim. E ela estava longe de mim justamente porque a gente está o tempo todo, historicamente, colocando essas pessoas à margem da sociedade, como se elas fossem a parte feia que a gente não quer lembrar que existe, né? Porque a deficiência nos lembra da vulnerabilidade, da fragilidade humana, nos lembra que nós somos todos interdependentes, e a gente não quer pensar nisso. Então, quando a gente pode viver essa experiência na pele, você pensa, nossa, uau! O mundo é muito maior do que sonha minha van filosofia, né? O mundo é muito maior do que eu imagino, a vida é muito mais potente do que eu imaginava até então. E o que eu perdi em 40 anos, né? O que eu perdi? O que eu não vivi? O que não me foi dada a oportunidade? Quais as consequências disso para quem eu sou hoje, né? Então, acho que essa oportunidade é muito, sem romantizar, né? Óbvio, tem muitas dificuldades no processo, né? A gente vive num mundo muito excludente, mas do ponto de vista da trajetória individual, né, que a gente constrói a partir do que a gente conhece de si mesmo, eu acho que faz muito sentido pensar nisso. E o outro aspecto dessa oportunidade que eu acho, que aí é do amadurecimento da sociedade, né, eu acho que a gente precisa olhar a deficiência como essa oportunidade de nos conectar mais profundamente com o que é ser humano, com o que é ser gente. Por quê? Porque ter uma deficiência significa ter uma dependência escancarada. Acontece que todos nós somos dependentes, em maior ou menor grau, né? Todos. O que varia é a intensidade da nossa dependência. Então, até, né, Carol, não tem nenhuma deficiência, mas para você estar aqui hoje, alguém está cuidando dos seus filhos, alguém está cuidando da sua casa, alguém garantiu a internet para você, alguém pôs a comida no supermercado para que você pudesse comprar. São muitas relações de interdependência que estão estabelecidas para você, para mim, para todos nós. Uns vão ter mais dependência, outros vão ter menos. E isso não varia só de uma pessoa para outra, isso varia também nas nossas fases de vida. Quando a gente é um bebê, a gente depende absurdamente. Quando a gente vai ficando mais velho, essa dependência tende a diminuir, dependendo de quem é você e tal. Quando você envelhece, essa dependência aumenta de novo. Então, assim, grosso modo, todos nós vamos experimentar a deficiência. Espero que não por um acidente, né? Não por nenhuma questão que pode acontecer, mas se a gente tiver sorte, a gente tiver uma vida boa, de qualidade, a gente vai envelhecer. E se a gente envelhecer, a gente vai experimentar a deficiência. Com certeza. É parte da condição humana. Então, ao invés de a gente demonizar, a gente achar que isso é ruim, que a dependência faz a gente ser subserviente, por exemplo, que não é verdade, a gente podia abraçar isso e pensar como é que eu construo uma sociedade que é boa para quem tem o maior nível de dependência. Porque se for boa para essa pessoa, vai ser boa para todo mundo e vai ser boa para todo mundo nas diferentes fases da vida, né? Desde bebê até ficar idoso. Então, acho que a oportunidade é muito grande, sabe? Eu sou muito fã de pensar a deficiência a partir dessa perspectiva da interdependência e do cuidado. E a oportunidade para nós humanos, igual você falou, para sermos mais humanos. E eu acho que só há ganhos nisso, né? Só há ganhos mesmo. Agora, agora você também é uma mãe, né? Não agora, mas a gente falou sobre a sua condição, mas você também teve uma menininha, a Alice. Hoje a Alice está com quantos anos? 7. 7 anos. Aí eu queria que você contasse um pouquinho da história da Alice. Ela já nasceu com a condição da paralisia cerebral ou foi alguma coisa que aconteceu? Como é que foi a história dela? A Alice nasceu prematura. Ela nasceu com 29 semanas, né? Muito prematura. Nossa Senhora. Prematura extrema, né? Que fala. Extrema. 900 gramas, menos de 1 quilo. Então, Nossa Senhora. Um início de vida muito conturbado, né? Ela ficou 145 dias na UTI. 145 dias, dá 5 meses na UTI. E nesse período, então, ela não nasceu com essa condição, mas nesse período de UTI, ela teve muitas complicações. Ela teve hemorragia cerebral, hemorragia pulmonar, teve 5 infecções, sendo que 2 foram generalizadas.
E quando ela estava com 40 dias de vida, ela teve uma parada cardiorrespiratória que durou 26 minutos. Mentira! Nossa 26, Senhora! Morreu e viveu de novo, né? Que 26 minutos. é muito tempo. Então, foi um marco na vida dela. E claramente, assim, ela era um bebê antes disso e outro bebê depois. Assim, a gente percebe isso no corpo, né? Eu percebi ela muito menos ativa depois da parada. Então, depois que ela teve alta da UTI, veio para casa, aí sim a gente teve esse diagnóstico da paralisia cerebral, ou seja, o cérebro dela tem muitas lesões e lesões difusas, porque faltou oxigênio por muito tempo, né? E isso compromete ela bastante no aspecto motor, então ela não anda, não faz nenhuma atividade com autonomia, ela precisa de mediação, ela não senta, ela não sustenta a cabeça, né? Ela também tem baixa visão, assim como eu, e ela tem epilepsia, né? Que são aquelas convulsões, que tem a ver com essa coisa do cérebro cheio de lesões, né? Como se fosse fazer a sinapse e encontrasse uma pedra ali no caminho e aí dá a convulsão. Eu acho curioso dizer isso, porque isso é tudo que ela, então, né, não anda, ela também não se comunica oralmente, né? Então, isso é parte de quem ela é, mas ela é uma criança também com muitas outras características, né? E que a gente precisa aprender também a olhar para essas características, porque senão a gente fica preso só nessa condição, porque no caso dela é uma condição muito visível, né? Você olha para ela e ela está na cadeira de rodas, e ela está com alguém manuseando, ela tá. Então isso já cria em você uma série de presunções sobre quem é ela e sobre o que ela pode e o que ela não pode. E isso, às vezes, prejudica, porque ela pode muito mais do que a gente imagina, né? Que a gente não tem repertório para imaginar o que ela pode. Exatamente. Então, é uma construção permanente. Aí, nesses 7 anos, acho que foi isso que eu mais pude aprender. Se eu pudesse resumir a vida da minha filha em uma palavra, essa palavra seria movimento. E eu acho muito curioso porque ela tem a condição da paralisia, né? Mas a última coisa que ela está é paralisada, sabe? Não existe a paralisia. Ela pode existir como um diagnóstico lá cerebral, mas primeiro, o cérebro dela não está paralisado. O cérebro dela está funcionando e funcionando, se renovando muito. E segundo, ela imprime movimento no mundo, nas pessoas, nos afetos, em quem ela é, né? Quem ela era com 1 ano de idade, quem ela é hoje, não tem outra palavra para descrever que não seja um movimento de crescimento, de desenvolvimento, sabe? Então eu tenho, assim, muita admiração. Acho que a minha filha é a pessoa que eu mais admiro no mundo, inclusive. Ai, gente. Eu acho que ela é muito, muito danada, muito valente para meio que abrir a existência dela assim no mundo, abrir o lugar dela no mundo. Ela faz isso com muita valentia, porque é abrir a mata fechada, né? Abrir o mato fechado, fazendo picada e com muita paciência com as pessoas que não sabem de quem ela é e do que ela é capaz. Então, é uma pessoa muito, muito maravilhosa. Que linda essa relação, que lindo. E Mari, eu ouvindo você aqui, o movimento também foi seu, né? Da sua família também, porque você, 7 anos atrás, era uma pessoa e vocês hoje têm uma experiência, uma conexão, um aprendizado aí. Então, acho que o movimento, igual você falou, é de todos. Mas você, como mulher, como mãe, como que foi a sua... Eu imagino, assim, ser mãe já é uma coisa que já é, né? É uma experiência que põe a gente no extremo, né? Do medo, dos sentimentos, da dúvida, da culpa. O que vai ser? Como que você conseguiu, né? Porque eu sei que isso é um processo, a gente vive esse processo, acho que até os nossos filhos terem 40, 50 anos, a maternidade ela é constante. Mas como que foi para você entender que a partir daquele dia você seria uma mãe de uma criança com deficiência? Como que foi esse processo de crescimento seu ao longo desses 7 anos, a partir do momento que você descobriu? Eu acho que eu estou entendendo isso até hoje, Carol, porque esse entendimento vai mudando, né? No início, a gente acha que ser mãe de uma criança com deficiência vai ser dificílimo, vai ser horrível, vai ser
nossa, uma sensação de fracasso, né? E à medida que você vai vivendo, né? E, óbvio, eu não posso deixar de ignorar que eu tenho boas condições socioeconômicas, né? Então, isso faz com que a gente tenha menos preocupações com a sobrevivência, né? É uma vida de privilégios. Mas à medida que a gente vai vivendo, isso muda, né? Então, eu acho que hoje, meu entendimento é de que eu sou uma mãe, ponto, né? Não é que eu sou uma mãe de uma criança com deficiência. E quando eu digo isso, eu não estou ignorando o fato de que ela tem uma deficiência. Claro. Eu estou localizando a minha experiência como tão singular quanto a sua e quanto a de qualquer outra mãe, né? Nenhum filho é igual ao outro, né? Mesmo a mãe que tem filhos gêmeos, né? Não são iguais. Então, toda maternidade é singular, porque são sujeitos singulares se relacionando e construindo a sua relação. Acho que foi um processo assim, muito fluido. No início, eu tinha muito medo, porque eu tinha medo dela morrer mesmo, né? Em razão do que eu contei, ela parou de respirar, ela parou, teve uma parada cardiorrespiratória. Eu tinha medo, né? São 5 meses de UTI, a gente sai em carne viva. Mas à medida que eu fui compreendendo que a vida dela tinha ganhado um status de estabilidade, assim, que ela não estava correndo o risco de morrer mais, né? Tá viva, fincou o pé aqui, agora ela tá aqui. Aí eu pude me tranquilizar e falar, bom, agora vamos entender o que nós vamos construir aqui entre nós, sabe? E aí tem sido um processo muito fluido, sempre mudando, né? Tô sempre entendendo de novo o que é ser mãe dela, né? E eu acho que é assim com você também, não é não? Com certeza. Eu estou te ouvindo e o que você falou para mim fez total sentido. Eu sou mãe dela e ponto. E isso é lindo, porque é isso. Essa questão da maternidade, né? Ela é tão... A gente não sabe nem explicar o que ela é, que os desafios que você está me contando, eu estou falando, gente, eu passo por isso, né? Essa descoberta, essa questão da gente estar sempre se refazendo, se reavaliando. Gente, é uma aventura ser uma mãe, né? Tipo, é um caminho que a gente escolheu, a maternidade, mas é uma coisa que nos transforma mesmo. Então, nossa, eu fico até arrepiada, fiquei emocionada aqui agora, mas é lindo de viver isso, é lindo de se ver isso. Agora, para a gente poder finalizar, eu queria só, porque a gente infelizmente, nosso tempo acaba, né, Mari? Se pudesse, a gente ficaria aqui o dia todo falando, passa muito rápido. Eu queria só que você desse, assim, realmente um recado sobre a questão da educação. Porque a gente sabe que o momento que a gente está passando no nosso país, né, dessas possibilidades de ter essas escolas, né, separadas, as escolas que colocariam pessoas... Inclusive, a sua filha, Alice, como que é a questão da educação dela? Ela tem uma educação? Ela vai para uma escola? Como que é que você resolveu essa questão aí da sua própria casa? Para a gente poder até entender. A Alice frequenta a escola, uma escola comum, regular, né? Depois de eu ter tido 6 negativas de matrícula. Então... É um processo. Aí, eu tenho o telefone do defensor público e do Ministério Público no meu celular. Isso é parte do ser mãe de uma criança com deficiência, mas inserido no contexto da sociedade. Não é sobre eu e ela, é sobre nós e a sociedade, né? Sim. Mas ela, então, frequenta uma escola comum, é um processo belíssimo, acho que muito em função da idade, né? É uma idade ainda muito, muito nova, então as crianças não têm os preconceitos ainda estabelecidos, né? Ainda não foram socializadas nisso, então tem muita descoberta. É óbvio que tem desafio, é óbvio que os professores às vezes não sabem o que fazer, como fazer. Mas, olha, a escola precisa ser melhorada, aprimorada para todas as pessoas, né? A escola, sobretudo a escola pública, né? Ela precisa dar conta de atender todos os alunos. Se a gente olha, por exemplo, a evasão escolar, ou seja, a escola que não está fazendo sentido para alguns estudantes, quando a gente olha, existem milhões de crianças fora da escola. Se não me engano, de acordo com o último censo demográfico, é algo perto de 4 milhões de crianças fora da escola. E essas crianças são, em sua maioria, negras, né? Que não estão indo para a escola porque estão tendo que trabalhar. Então, a nossa educação está fracassando com muitas crianças. Só que a gente só cogita tirar da escola as crianças com deficiência, né? A gente acha que elas têm que ir para uma instituição separada, porque a gente acha que ter uma deficiência faz a gente ser um tipo muito exótico, uma pessoa muito específica,
né? E isso não é verdade. Então, a defesa da educação inclusiva passa pelo entendimento, primeiro, de que a educação é um direito humano, que deve ser garantido a todas as pessoas. E que se a gente não tem uma escola que dá conta de abraçar as características de todos, né? E isso implica pensar em turmas menores, né? Não dá para ser uma turma de 40 alunos, isso implica em formação de professores, isso implica em acessibilidade, em tecnologia assistiva, em atendimento educacional especializado. Tudo isso tem que melhorar na escola, né? Para que ela seja o anúncio de um mundo inclusivo, o anúncio de um mundo justo, um anúncio de um mundo onde a gente possa conviver. Porque, do contrário, como é que a gente vai ficar? Uns numa escola que é supostamente comum de todos e outros lá nas escolas separadas, longe dos centros. E aí, onde que a gente vai se encontrar, então, no mundo depois disso? Nós vamos seguir com essa lógica separada? Então, são cinemas separados, parques separados. Como que vai ser? Em que momento a gente vai comungar de um mundo só, né? Isso começa na escola. A escola é um microcosmo. Então, Sim. por isso, a certeza, reconhecendo que isso é um processo longo e que a gente precisa melhorar muito. Mas esse é o nosso horizonte ético, sabe? Eu acho que é isso. A gente não pode perder de vista onde a gente quer chegar. No mundo moderno de hoje, o que a gente está vivendo, tudo que a gente vem passando, construindo, essas palavras todas que você falou, separar, segregar, excluir, essas são palavras que não existem, não deveriam existir mais no vocabulário do mundo moderno, no século XXI. Hoje, a gente já passou dessa época de achar que isso ainda são conceitos normais, né, no vocabulário dessa nova sociedade. E eu vejo com bons olhos, Mari, eu espero que você também, com os olhos otimistas, de que essas gerações que estão vindo, as mudanças que estão sendo feitas, vão mostrar um resultado, que seja daqui a 10, 5, 20, mas que uma hora isso vai chegar, porque essa construção está sendo, igual você falou, é um processo, né, lento, é um processo de construção de tijolos, de mudança de mentalidade, de cultura, da sociedade, das necessidades, das demandas e da verbalização, do diálogo. Então, que bom que tem pessoas em várias pontas desse processo fazendo, né, e acontecendo aí e realmente no fronte disso tudo, porque eu acho que a mudança ela não é feita a partir de uma só ótica, de uma só pessoa, de um só grupo. Ela é feita como um todo. Então, a sociedade, quando ela quer realmente mudar, essa questão ela tem que ser vista de uma forma 360 graus. Então, a gente tem que enxergar o que está sendo feito, né? Não o que deixou de ser feito, o que ainda falta. Vamos pensar no que está sendo feito e vamos unir forças como um todo, né? E não apontar dedos. Eu acho que isso é uma perda de tempo. Eu acho que a gente tem que unir as forças para o que está sendo feito. E aonde que nós vamos chegar com isso? E levar cada vez mais pessoas para esse movimento. Então, eu agradeço você aí pelo seu esforço, né? Pela sua participação, pela sua, como se diz, a sua colaboração nesse todo, nesse 360. A gente sabe que a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai ajudar todos, mas se eu posso ajudar uma pessoa, a gente já está fazendo um bem, né? Eu penso assim, a gente não tem que ter a ideia de que ou eu ajudo milhões ou eu não ajudo ninguém. Gente, que ajude uma pessoa, que seja o efeito dominó, que aí a gente se propaga, não é isso? Exatamente. A luta por direitos sempre é pensando na coletividade, nas pessoas todas. Também te agradeço, Carol, pelo espaço, né? Que bom que eu estou aqui ocupando o meu espaço, fazendo a luta, e você também no seu espaço, promovendo discussões sobre equidade, justiça social, sobre direitos. Isso é muito bom. Vamos de mão dadas, que a gente tem muito trabalho para fazer. Eu te agradeço muito. Eu que te agradeço e parabéns pelo seu trabalho. Virei fã número 1. Sensacional, maravilhoso. Obrigada. Pessoal, e para vocês que não estiveram aqui com a gente hoje pelo YouTube ou pelo Facebook, vocês podem acompanhar a entrevista com a Mariana Rosa no domingo, às 16 horas, lá na Rádio Band News, domingo, dia 22, 21, eu acho. 21. Hoje é 17. Acho que é 21 mesmo. 21, tá bom? Mari, obrigada pela audiência, todo mundo. Até a próxima. Um beijo. Obrigada. Beijo. Mulheres Elétricas.
Você ouviu a série especial Eu Vejo Flores em Você, Mulheres com Deficiência.